gente? Como é que vocês estão? Muito obrigada pela sua presença. Mais um podcast começando agora para você saindo do forno. Aquele episódio bem bacana. E hoje eu tenho certeza, tá? Eu já logo vou te falar. Você vai dar muita risada com a gente. Porque essas duas figuras que estão aqui na minha frente... Olha, já na hora que eu cheguei, já foi risada aqui no estúdio. Não tem como a gente não conversar e não ser um bate-papo bem bacana, bem descontraído. A gente vai entender já logo qual que é o segmento, tá? Muito obrigada a você que já é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, aproveita, assina aqui, ó. Ativa o sininho das notificações para você receber todo o nosso conteúdo. Não só os episódios do podcast Mundo Empresarial, mas também o programa na íntegra que você acompanha aqui aos domingos e também as reportagens, tá? Com todas as trajetórias e as histórias de sucesso de todos os empreendedores que a gente já conheceu, que já passou aqui. E se você tem interesse em conhecer a nossa estrutura, conhecer aqui a Global, sentar nessa mesa, contar um pouquinho também da sua trajetória, é só entrar em contato com o nosso pessoal aqui da produção, tá? Vai ser um prazer imenso receber você também. E esse episódio do podcast Mundo Empresarial tem um sabor especial, né? A gente não tem como não começar esse episódio falando do nosso patrocinador, que é a Croissant e Companhia. Por quê, gente? Eles são referência em salgados e doces. E são deliciosos e práticos, né? Então, se você busca qualidade e sabor na sua vida, então você precisa conhecer, obviamente, todos os produtos da Croissant e Companhia. Gente, são mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo e tem ainda uma infinidade de opções, salgados, doces, desde os clássicos croissants, tem as coxinhas, tem salgados integrais também e aquele mini churros com aquele gostinho de canela delicioso, sabe? Você que é formiga como eu, tenho certeza que você vai amar. E todos são congelados, então é para sua praticidade. O preparo é simples e rápido, é só você aquecer e saborear. Então, procure pela loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais acessando o site que está aparecendo aqui na sua tela. E você também pode levar essa experiência para o seu evento, para sua família, né, para aquela ocasião especial e também, quem sabe, se tornar um revendedor, tá? Começar aí também empreendendo com a Croissant e Companhia é garantia de sucesso. Muito obrigada por apoiar o mundo empresarial, Croissant e Companhia, o salgado genial. Agora sim, a gente vai entender quem está aqui, né? Essas duas figuras ilustres. Nós estamos recebendo hoje dois representantes da Sakura Consolidadora, que eles são referência no suporte a agências de viagens do Brasil. Eles têm mais de 50 anos de história. É isso mesmo. A Sakura se destaca pela inovação e excelência em serviços. Estão conosco aqui Wagner Chaves, que é o CEO da empresa, e Cássio Oliveira, que é o diretor comercial. Muitíssimo obrigada por estarem aqui conosco, por nos darem essa oportunidade de conhecer um pouco mais aí a trajetória de vocês. Fizeram boa viagem? Tranquilo, e agora eu já cheguei com fome depois do coração, né? Esse patrocinador aqui. Eu vou falar um negócio pra você. Só estou preocupado por ser congelado. Será que tem forno aqui pra gente experimentar? A gente vai encomendar uma airfryerzinha, a gente vai... Os churros. O churro, você ficou com água na boca também, né, Wagner? Fiquei. Eu também, viu? Muito bom. Começar a segunda-feira já falando assim, né? Começar a semana já com esse saborzinho assim, já dá um negócio, né? Mas enfim, vocês vieram direto de uma província, é isso mesmo? Então. Como que conta essa história? A verdade é a gente? seguinte, a nossa empresa, ela fica rodeada por uma cidade que chama São Paulo. Talvez vocês não conheçam. Quando eu falei que a gente ia dar risada hoje, é sobre isso, né? Vocês já pegaram o ritmo aqui. Na verdade, é um principado, como tem Mônaco. Principado fica onde, né? No meio entre a França e a Itália. Nós temos a Moca, que é o Principado da Moca. Mônaco tem o Príncipe Ranier, a Moca tem o Príncipe Wagner. Entendeu? Entendi. Então estamos falando de uma monarquia aqui, gente. Não, aqui tá Paz de Barros, aqui é Oratório e aqui é o Roda Moca. A gente tem já isso na palma da mão. Já tá na palma da mão, gente. A gente já nasce com isso. Tá predestinado. Exato. Que coisa, não tinha como não ser diferente, A né? Moca é muito especial. E é mesmo, realmente. Eu morei quase um ano em São Paulo. Foi uma região que eu frequentei bastante. Foi bem legal. Foi uma experiência legal. Mas eu sou de Campinas, né? O pessoal ainda brinca, fala que campineiro se acha que é o caipira da capital, sabe assim? Mas tudo bem, eu me dou bem com esse título. Não me importo com isso, não. Não tem problema. Não tem problema. Mas enfim, prazerzaço receber vocês. Acho que a gente não tem como, né, começar o podcast sem entender como que vocês se conheceram, né, como que foi aí a trajetória de cada um até vocês se unirem, né, profissionalmente. Então vamos começar
pelo Wagner. Pode ser, Cássio? Você não se Lógico. importa? Ele Não é vai o ficar com patrão. ciúme? Pode falar com ele. Ele é o patrão, meu Ele é o patrão, eu Então, sou vamos apenas lá. um aprendiz aqui. Mas vamos lá, como que foi assim sua estrutura familiar, Wagner? Conta um pouquinho do início aí da sua vida pra gente. Minha estrutura, eu vou resumir, e eu vi que você não pegou o lencinho para poder enxugar as lágrimas. Mas não tem problema, se precisa. Se borrar a gente maquiagem, pega com o se pessoal borrar da a maquiagem, produção. a gente chama a produção. Tá bom. Ainda bem que eu bebi bastante água, porque pelo visto eu vou chorar bastante e vou desidratar, né? Eu, com 5 anos de idade, eu fui adotado, né? E por uma família incrível que me deu muito amor, carinho, me deu uma estrutura maravilhosa. E com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar, porque não fazia sentido, além de tudo que eles faziam por mim, ainda dar mais esse peso. Então fui trabalhar e tive uma oportunidade para trabalhar como office boy de uma agência de turismo. E fiquei lá por, acho que uns 17 anos, saí de lá como sócio já. Nessa minha trajetória... Com 17 anos você já saiu sócio da empresa? Não, eu saí sócio, eu fiquei 17 anos. Tá, entendi. Então com 30 anos Desculpa. Entendi. Enquanto eu trabalhava nessa agência, eu comprava com a agência onde o Cássio trabalhava. Eu era cliente de lá. Então eu ia lá buscar bilhete, eu ia lá falar com ele, e toda vez que eu ia, era uma aula que eu ganhava. Era o Cássio e outros que trabalhavam lá com ele. Então eu procurava aproveitar o máximo de conhecimento que eles tinham para eu entender o dia a dia, o que eu precisava fazer, porque eu tinha um projeto de vida, eu queria ter a minha empresa. Uhum. Com 30 anos eu vim para a Sakura. A Sakura era uma consolidadora étnica, ela trabalhava somente com Ásia. E aí ela pegou... Quando eu cheguei, a gente resolveu mudar isso, virar ela uma consolidadora global. Eu precisava crescer, precisava contratar, precisava investir. Veio a pandemia, e depois, no final da pandemia, eu chamei o Cássio para trabalhar comigo, meu professor. O cara me ensinou muito, a gente é amigo há, sei lá, 20 e tantos anos, 25, 27 anos. E não tinha ninguém melhor para eu ir atrás para poder me ajudar do que ele. E deu muito certo. Hoje parece pai e filho, sei lá, melhores amigos. Então a gente, há 3 anos e meio, estamos juntos, trabalhamos de uma forma muito feliz. Deu para perceber a sintonia de vocês, assim, na hora que eu cheguei, muito legal. A gente se diverte bastante, a gente somos 2 profissionais bem empenhados, a gente conseguiu desenvolver bastante coisa, levando a Sakura, que estava em 9º lugar no Brasil, na época, hoje ela é quarta maior potência dentro da consolidação, e tem crescido ano a ano, e então, para mim, tem sido um baita sucesso. Que legal, né? Na hora que você falou assim, que você foi adotado, né, aos 5 anos, eu acho isso muito especial, sabe, Wagner? Porque às vezes a gente ouve histórias assim, né? E tem tantas histórias de sucesso, né? Tem tantas oportunidades que grandes famílias acabam trazendo. Eu acho que realmente é um propósito muito lindo, sabe? Meus pais foram muito felizes. Eles me adotaram. Um pouco depois adotou mais uma. Eu tenho mais uma irmã que também é adotada. Que lindo isso. Eles não tinham uma condição financeira excelente, mas eles tinham muito a dar para quem precisava, sabe? Tinha muito amor, muito carinho, tinha muitos valores. Eu falo tinham porque meus pais já faleceram. Mas, assim, eu devo a minha vida a eles. Então, eu acredito que a minha irmã mais nova também, eles já tinham 2 filhas biológicas. Minhas irmãs têm 11 anos a mais que eu, também estão todo mundo super bem na vida, tá tudo perfeito. Que bom isso, né? Que bom que vocês têm uma relação familiar super bacana, uma estrutura familiar muito boa, né? Eu acho isso importantíssimo. Aliás, eu acho que é isso que falta hoje em dia, assim, são esses valores, são esses princípios que a gente vê uma ausência muito grande, né? E essa bagunça aí de gerações. Eu acho que o Wagner tem uma peculiaridade, uma coisa muito legal, que é, primeiro, ele começa a história dele valorizando o fato de ter sido adotado. Muita gente esconde, né? Quando você adota uma criança, você fica, vou contar para ele, não vou, aquela história toda. E eu acho que isso só
enobrece a vida dele, a carreira dele como um todo, e acho isso muito bacana. Eu acho que a gente jamais pode esquecer as origens da gente. Com certeza. Eu acho que isso é fundamental. Como vocês viram, eu atendi esse moleque, quer dizer, esse senhor, quando ele era office boy. E um dia o bife vira, agora ele é meu patrão, tá certo? Então, a gente leva um jeito muito, assim, tranquilo de trabalhar, com as nossas metas, com os nossos perrengues, com os nossos desafios todos os dias, mas a gente procura levar isso de uma forma bem leve, tá? Bem suave e transformar o ambiente que a gente trabalha, que você passa 8 horas, 10 horas no teu escritório e 4 com a tua família. Então... Na hora dele ficar com a família, ele foi pro final de semana ficar comigo. Você vê? Vocês são família hoje, né? Pelo visto. Fazer o quê? Agora não tem como mais fazer isso, Wagner. Eu tava com ele até agora há pouco, ontem, né? Aí, tá vendo? Mas eu acho que isso constrói uma empresa de sucesso. Com certeza, isso constrói uma história de sucesso. Eu estou com o Wagner na Sakura há 3 anos e meio. A gente multiplicou por 10 o faturamento da Sakura. A gente multiplicou por 10 o número de clientes da Sakura. Aliás, se você me permitir, posso explicar quem é o cliente da Sakura? É claro que pode. Então tá bom. Para vocês entenderem o seguinte, a Sakura é um intermediário facilitador entre as companhias aéreas e os agentes de viagem. Então, entendam o seguinte, as companhias aéreas não têm condições, companhias aéreas, redes hoteleiras, redes de locadora de carro, elas não têm condições de atender as 18 mil agências de viagens que tem no Brasil. Ok. Então, o que ela faz? Ela tem uma distribuidora que faz o meio do caminho, que compra da companhia aérea e distribui para os agentes de viagem todos esses produtos. Então, nós somos uma consolidadora, distribuidora, entre o agente de viagens, que pode ser de pequeno, médio, grande porte, e os fornecedores, companhias aéreas, hotéis, rent-a-car, enfim, seguro de assistência viajante, etc, etc. Tudo isso daí está na nossa plataforma, e o nosso trabalho é trazer condições competitivas para esse agente de viagem poder brigar ou poder disputar o mercado com os gigantes do turismo, tá? É isso que a gente faz. Então a gente nunca tá. Quando você fala Sakura, vão perguntar para você, o que é? Estão vendendo shoyu? Não é. Tá? A gente vende passagem, mas a gente vende passagem só no B2B, entre o agente de viagens e a Sakura. Nós não temos franquia, nós não temos atendimento corporativo, nós não temos loja, não temos nada. A gente só trabalha nessa camada entre a companhia aérea para cima, ou o fornecedor para cima, e a agência de viagem para baixo. A gente não atende o público final, o passageiro. Eu, por exemplo, não consigo comprar uma passagem com vocês ou fechar um pacote de viagem com vocês, por exemplo. Certo? Certo. Entendi. A gente só atende a agente de viagem. Então, vamos trazer uma noção assim mais plausível. Então, por exemplo, eu vou até uma agência de viagem. Perfeito. Né? Fechar um pacote ou entender o que está favorável ali para mim dentro do meu, né, dentro da minha necessidade. Então, vocês atendem, por exemplo, essa agência de viagem. Exato. Certo? Então, a agência de viagem é cliente de vocês. Exatamente. Certo? O que nós damos para o agente de viagem? Desculpa, você fez o merchan do Croissant e Companhia. Né? O burger da Brasa Burgers. O Brasa Burgers ainda não chegou. Daqui a pouco vai chegar os burgers aqui. Mas deixa eu fazer o meu. Claro. Essa agência de viagem, o que a gente agrega para ele? A gente dá o crédito. Ou seja, tudo que ele compra da Sakura, nós garantimos que ele vai pagar para os fornecedores. Então, nós damos crédito, nós damos treinamento, nós damos suporte, nós damos presença. Tecnologia. Nós temos 54 promotores de vendas visitando as 5 mil agências de viagens que são clientes nossos. Nós temos um cliente, agora há pouco acabou de sair aqui do estúdio, um senhor que morou em Roraima. Nós temos clientes em Boa Vista,
Nós temos cliente em Caxias do Sul, nós temos cliente no Brasil inteiro. E nós temos 54. De norte a sul, leste a oeste. Nós temos 54 executivos de vendas visitando essas agências de viagem, empoderando essas agências de viagens e dando a eles condições de competir com os grandes agentes de viagem. Então você não precisa ir na agência de viagem. Muitas vezes você liga para ele e ele entra numa plataforma que é da Sakura, mas está com o nome dele. Tá? A gente desenvolve toda a tecnologia para ele poder te atender. Esse é o nosso trabalhinho. Business. Ele entra lá a gente tem um portal de vendas. Então ele entra, ele consegue montar como se fosse um pacote. A gente costuma chamar de carrinho de compras. Ele vai lá, você chegou na agência e quer fazer uma viagem onde vai incluir. Você quer ir para Disney? Aéreo? Adoro. Tenho vontade mesmo. Não, né? Ele vai entrar lá, ele vai emitir sua passagem, ele vai emitir o voucher do seu hotel, ele vai alugar o carro para você, ele vai emitir seu seguro viagem. Tudo dentro da nossa tecnologia, do que a gente fornece para ele. E ele, com certeza, sendo cliente da Sakura, ele estará muito bem treinado para isso. Agora, toda essa estrutura que vocês fornecem, isso também os ajuda, né? Ajuda essas agências de viagem na parte da competitividade de mercado em relação a valores, né, promoções, pacotes promocionais e tudo mais, porque eu acho que a maior dificuldade, né, das pessoas viajarem, principalmente aqui no Brasil, não sei se eu estou certa, me corrijam se eu estiver errada, tá? São os valores, principalmente das passagens aéreas. Acaba sendo, às vezes, muito caro você comprar tudo separado. Então, por isso que às vezes compensa você ir numa agência, ter toda essa estrutura, porque você já tá ali direcionado dentro do pacote, né? Já tem os hotéis que são parceiros, fornecedores e tudo mais, né? Perfeito. A nossa missão, se você prestar atenção, no começo que eu falei, nós somos intermediários facilitadores. Adorei esse termo. Tá? Então, nossa missão é facilitar a vida do agente de viagens lá na ponta final. Tá? E isso, consequentemente, facilita do cliente final. Facilitar é preço, facilitar é forma de pagamento, facilitar é tecnologia, facilitar ele ter uma conexão com o hotel X na cidade Y. E que tenha uma experiência agradável, né? Você está indo para o aeroporto agora, te escalaram para ir fazer um trabalho no Rio de Janeiro durante o Carnaval. Tem hotel no Rio? Você vai ligar para a tua agência e vai falar o seguinte: olha, eu estou indo e preciso ficar em Copacabana de 1 a 8 de março. Então, seria uma missão difícil, hein? Bem ruim. Bem ruim, horroroso. Então, é melhor que seja um hotel que tenha já o abadá, tudo pronto para ela. Esse agente de viagens vai entrar no Sakura Click, que é o nosso portal, e ele vai ver passagem, vai ver hotel, vai ver um carro, vai ver se... não tem carro porque ela não quer dirigir. Táxi executivo. Nossa, eu tô me achando. Blindado, se você quiser. Ele só não vai te dar o aplicativo do onde tem tiro, do Rio. OTT. O OTT. Olha só. Mas o motorista vai ter para te levar. Então, esse agente de viagens, que pode ser um agente de viagem de pequeno porte, ele pode ser um agente de viagem que seja ele, a mulher dele, a filha, enfim. Pode ser uma empresa tanto familiar, mas ali, quanto uma agência realmente bem conhecida, né? Exato. Forte no mercado. Você pega aqui no mercado do interior do estado de São Paulo, nós temos clientes de pequeno porte, familiar, como você disse, como nós temos grandes clientes, tá? Nós temos grandes clientes que atendem grandes empresas e também usam a nossa tecnologia para fazer. Então é isso. E a gente acorda todo dia, quando a gente não tem que vir para cá, a gente acorda e a primeira mensagem que a gente põe no grupo, do nosso grupo de WhatsApp é: o que eu vou fazer de diferente hoje? Como é que eu vou ser um intermediário facilitador hoje? Porque a gente entende também o seguinte, que o dia que eu deixar de facilitar a vida do agente de viagens, eu deixo de existir. Então a gente fica se cutucando todo dia falando o seguinte: poxa, dá para fazer alguma coisa diferente por ele? Dá para se reinventar aqui? Não, dá. O que mais que eu posso trazer para a plataforma para ajudar esse passageiro? Agora nós trouxemos como é que é o nome daquele? SIM Card.
Nosso centro. Sim, card também nós trouxemos aquele de bagagem, o chama seguro de bagagem. Blue Ribbon Bags. Sabe o que é? Ele não é um seguro. Ele é um tracking da sua bagagem. Ele vai acompanhar a sua mala. Que legal. Então, Um rastreio da mala. pelo aplicativo, você consegue acompanhar. Pelo aplicativo. E o seguinte, ele te paga um bônus de insatisfação se, ao perderem sua mala, não a recuperarem em 72 horas. Então, você chegou no Rio... Não quer dizer que ele vai deixar de procurar depois de 72 horas. Entendi, mas é como se fosse um seguro também. Não é um seguro. Não é um seguro? Ele não é regulado pela SUSEP. Ah, tá. Compreendo. O serviço dele é traquear, né? É seguir a sua bagagem. E ele utiliza a etiqueta da sua bagagem. A etiqueta das companhias. A etiqueta da companhia aérea, ele utiliza aquele código de barras para poder rastrear a sua bagagem. Então, se em 72 horas ele não achar a sua bagagem, ele te paga um bônus de insatisfação. Entendi. Porque ele promete que em 72 horas ele entrega. Se ele não encontrar, ele te paga um bônus por insatisfação em cima do que ele prometeu. Agora, tudo isso sem prejudicar o eventual seguro assistência que você tenha, que vai te indenizar pela perda da bagagem, a eventual indenização que você vai pedir da companhia aérea. Nada disso. Ele é um facilitador, a ideia dele... É mais um braço, né? Ele está lá para suprir o teu Apple Tag. Sabe aquela bolachinha da Apple que a gente coloca na mala? Então, ele está lá para fazer essa missão. Com esse diferencial. Poxa, minha mala, você estava indo para o Rio, tua mala foi parar em Salvador. Até localizarem que a mala está em Salvador, vai demorar 2 dias. O Abadá vai amassar, vai ser um horror. Não. O batom vai chegar tudo quebrado. Meu Deus, Nossa Senhora. Que dor de cabeça. Isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Não é o seu caso, mas no meu caso podem sumir meus remédios de uso diário. É perigoso, né, cara? Olha, mas é uma caixinha deste tamanho. É uma senhora caixa. Gente, mas eu ouvi dizer... Mas, Cássio... é um negócio complicado. Mas, Cássio, eu ouvi dizer que essas coisas assim, muito fundamentais tem que ir na bolsa de mão. Sim, vão. Não pode no caso dele, se ele levar tudo isso de isso. remédio na bolsa de mão, ele vai ter que levar uma pastinha só de receita para poder passar na imigração. Isso é intimidade, né? A intimidade faz isso. Eu falei que era perigoso. Pois que legal. Então, além disso tudo, e todas essas novidades, essas tecnologias, vocês que conseguiram desenvolver diante do relato dos clientes, ou nesse sentido que você falou, hoje eu vou, né, o que vamos fazer para facilitar a vida do nosso cliente e, consequentemente, do cliente final, porque é quem se beneficia de toda essa estrutura também, né? E como que vocês costumam fazer reuniões para discutir essas ideias, essas tecnologias? Como que funciona o dia a dia de vocês lá na Moca? Bom, dentro do nosso grupo de gestores, a gente discute semanalmente ou quase que diariamente sobre o que a gente pode fazer para melhorar. Nós temos um time de tecnologia que está sempre trazendo novidade para nós e a gente tem que estar sempre investindo para poder melhorar. Os nossos executivos que estão na rua sempre estão trazendo para nós, de repente, uma oportunidade, o que o nosso concorrente não está vendo, não está fazendo, e ele consegue enxergar naquele mercado uma necessidade. Como a gente atua no Brasil inteiro, cada cidade, cada lugar tem uma peculiaridade. E uma necessidade, né? É muito regionalizado, não é? Total. Então, cada lugar a gente acaba trazendo alguma coisa diferente para poder desenvolver. Então, cabe que todo dia a gente tem novidade. Todo dia a gente está com alguma coisa para poder desenvolver, para poder fazer, para poder negociar. Esses rastreadores de bagagem, tudo isso que a gente acaba trazendo é por ver necessidade em alguns locais específicos. Então a gente vê que cabe para todo mundo. Então a gente vai desenvolvendo todo dia, a gente vai conversando e desenvolvendo alguma coisa. Por isso que hoje a nossa tecnologia ela tem diversos serviços. E o nosso leque de serviço é muito grande hoje. Hoje vocês, assim, qual que é o forte de vocês, assim? Eu sei que vocês têm vários braços. Oi? O aéreo. O aéreo. É o aéreo, depois vem hotéis, depois vem... Rent a car, seguro viagem.
Então, a gente trabalha com todos esses produtos, mas o nosso forte mesmo é o aéreo. Isso é muito interessante, né? Porque se tornou uma necessidade mesmo, né? Hoje em dia, principalmente, acho que vocês que são empreendedores, né? Estão aí na ponta desse segmento, entendem a necessidade de vários outros empreendedores também de se deslocarem o tempo todo, né? A malha aérea hoje, né, não só brasileira, mas enfim, mundial, é gigantesca. A gente não tem nem noção, né? Semana passada nós batemos, foi divulgado que o Brasil bateu um recorde de decolagens e de número de passageiros transportados. Eu não tenho o número de cabeça, até pela minha idade, a memória já não ajuda. Mas a gente bateu o recorde em 2024. E, poxa, esse recorde vem no pós-pandemia. Ou seja, o mercado se recuperando de tudo. E quando a gente fala de aéreo, parece uma coisa simples. A gente pensa na necessidade de viagem individual nossa. Eu e minha mulher pegamos uma malinha, vamos viajar, vamos do ponto A para o ponto B e acabou o assunto. Mas dentro do aéreo você tem viagem corporativa, você tem viagem de lazer, você tem viagem de incentivos, você tem viagem de convenções, você tem viagem de necessidade de família, sabe? Então tem várias... um mundo de coisas. E a necessidade, foi bacana que o Wagner falou, porque a necessidade regional é totalmente diferente. Quando nós estamos em Boa Vista, você até 6 meses atrás só saía de Boa Vista conectando algum voo em Manaus. Faz 6 meses a Latam colocou um voo Boa Vista Brasília direto. Quem contou para os agentes de viagens que a Latam ia lançar um voo Boa Vista Brasília direto? A Sakura teve lá antes para contar. Na hora que a Sakura fica sabendo, ela cacareja para o agente de viagens para ele poder ir no passageiro dele e falar o seguinte: poxa, agora nós vamos ter um voo, vai sair às 3 horas da manhã, nós vamos estar em Brasília, vamos chegar em Brasília às 7, dá para trabalhar o dia inteiro e volta às 10 horas da noite. Então, isso é uma das nossas missões. Isso é intermediar. Agora, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam em relação a isso? Porque, por exemplo, se vocês são esses intermediadores, vocês que têm que buscar essas informações com as aéreas, por exemplo, né, com as grandes operadoras e tudo mais de voo, e ao mesmo tempo repassar essa informação para os clientes de vocês que são os agentes de viagem, certo? Ou, de certa forma, existe uma relação muito transparente entre vocês, assim, é automático? Esse mailing vocês já recebem das companhias aéreas ou não? É uma coisa que vocês precisam diariamente estar ali buscando? Porque eu imagino que o dia a dia também de uma companhia aérea seja uma loucura, né? Assim, Sim. Diante de toda a demanda, de toda a necessidade, porque cada dia é um dia, ainda mais com, infelizmente, esses acidentes acontecendo, né? Esse ano começou já com algumas notícias meio ruins em relação a esse meio de transporte, vamos dizer assim. Então, como que funciona esse trabalho de vocês também, em relação à companhia aérea, por exemplo? Podem ficar à vontade. Não precisam patrão. Disputar. Fala você, patrão, você é o dono. Eu falo metade, você fala outra metade também. Para não ficar com ciúme. Não, manda lá. Vambora. O que nós fazemos? A gente faz um trabalho onde a gente... muitas necessidades nós mesmos levamos para as companhias aéreas para, olha, aqui tem um mercado carente, aqui a gente... Tá. Por um outro lado também, quando eles vêm com campanhas ou novos voos, como esse de Boa Vista, eles entregam para nós e a gente imediatamente dispara para as agências de viagens. Já dispara, entendi. Então a gente trabalha essa comunicação de forma rápida, onde os agentes e a gente leva para o agente de viagem tudo pronto. Quando chega da companhia aérea, nós fazemos uma lâmina onde a gente de viagens... Vocês filtram, né, todas as informações. A gente filtra tudo e faz uma lâmina para o agente de viagens, onde ele só precisa colocar o logotipo dele e mandar pro passageiro dele. A gente já deixa tudo pronto. Algumas vezes nós somos consultados sobre que rota a gente acha que vai dar um retorno legal. Por exemplo, a Air Canada está lançando 3 voos por semana, Rio-Toronto. Esses voos vão entrar no sistema da Air Canada para serem vendidos hoje. Possivelmente hoje às 18 horas. A Sakura já avisou que eles estarão disponíveis para venda na sexta-feira.
Entendi. Tá? Então, a gente trabalhou nisso. A gente teve reunião com os diretores da Canadá, com o vice-presidente da Canadá. Nós fomos para o Canadá, negociamos com eles. Poxa, eu acho que eles queriam um voo para Fortaleza. Daí nós chegamos e falamos o seguinte, pô, Fortaleza é bárbaro, não é? Mas não é um polo emissivo, não é um mercado que vai conseguir encher teu voo. Coloca para o Rio de Janeiro, que faz mais lógica do que colocar em Fortaleza para 2025, 26. Esse voo vai começar a operar em dezembro e vai até março. Em 27, você pode colocar um do Rio e um de Fortaleza. Então, a gente trabalha também como consultores de algumas companhias aéreas, no sentido de falar para eles, olha, a nossa sensibilidade de mercado é essa, a gente acha que cabe mais um voo aqui, mas se você colocar esse voo aqui, você vai baixar a tarifa demais. Então, a gente senta, até por já ter sentado, no meu caso, na cadeira da companhia aérea, e fala para eles, poxa, na análise de viabilidade do produto, é isso, é aquilo, etc, etc. É muito legal. Agora, vamos falar um pouco do MICE? Você que é o pai da criança? MICE é um departamento que a gente criou, muito legal. Tem um ano agora, que ele é o seguinte, MICE é Incentive Travel, né? É que você me perguntou do lado do fornecedor, como é que a gente faz para... Agora a gente vai te mostrar um pouco do que a gente faz também pro agente de viagens. Tá. Então, para você entender, determinada empresa, indústria, seja o que for, quer fazer uma viagem de incentivo para premiar seus vendedores, para premiar quem bateu recorde de produção, etc, etc. Quando ele vai fazer essa viagem, ele chega e fala o seguinte, olha, eu tenho aqui 20 mil reais, ou tenho aqui 3 mil dólares para gastar por passageiro, e eu imagino que eu vou premiar 500 passageiros. Ok. Para onde eu levo essas pessoas? O agente de viagens que está lá na ponta vai ter que fazer o quê? Um estudo. Para que lugar do mundo ele pode levar esses 500 passageiros? Ele vem, passa para a Sakura, e a Sakura passa para ele o seguinte, olha, se você levar para Buenos Aires, você tem tantos voos, vai custar em média tanto, você tem tantos lugares em econômica, tantos em executiva, e as frequências de voo são essas, os hotéis que você tem para ficar são esses, o seguro de assistência vai custar isso. É basicamente assim, você imagina o dono aqui da empresa querendo levar todos vocês e o budget dele dá para 3 dias. Todo mundo tem que ir no mesmo dia. Não tem como ir uma galera no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro, porque a última galera não vai participar desse evento. Então, a gente faz um estudo de marca. Ele já está concordando de lá que vai levar todo mundo, Wagner. Você vê? Tem que procurar uma agência de viagens mais. E aí... Eu sou testemunha, hein? A gente assina junto. A gente ajuda. Qualquer coisa, aumenta aqui a grana da Brasa Burgers e do Croissant e companhia. Vocês vão entrar como patrocinador também, né? Então não tem nem o que questionar. Então vendo? A gente faz estudo de malha, a gente faz estudo de tarifa, tanto do aéreo quanto do hotel, transfer. A gente facilita a vida do agente de viagens com a empresa que está trabalhando com ele. É uma consultoria completa, na verdade, que vocês fazem, a gente leva né? 3 opções. A gente leva Buenos Aires, a gente leva Salvador, a gente leva África do Sul, a gente leva Paris, a gente leva um leque de opções e fala o seguinte, se ele colocar mais $200 por pessoa, ele vai levar para África do Sul e não Buenos Aires. Então o atrativo da viagem vai ser diferente. Mas se ele levar para Salvador, tem uma sala de convenções que comporta 5 mil pessoas. Pô, então vale a pena. Legal. Então, daí você vai jogando todos esses pontos e facilita a agência de viagem. A função do agente de viagem é levar esse case e apresentar... Esses pacotes completos. E mostrar para o cliente dela. Tá? Olha, você pode fazer A, B ou C. Mas tudo que está por trás, o motor que está por trás é uma equipe nossa, que a gente chama do Departamento Mais. Fantástico. E aí a gente chama a companhia aérea para trabalhar. O agente de viagens decide o destino. Nós vamos trabalhar esse destino aqui. Então a gente chama as companhias aéreas que trabalham aquele destino para negociar esse grupo. Chamamos a rede hoteleira de lá, negociamos o grupo, chamamos a empresa de seguro viagens, a gente negocia com todas as empresas para chegar no melhor valor lá na ponta.
Gente, é um trabalho comercial, assim, bem de formiguinha, né? Digamos assim, que vocês fazem. E hoje vocês têm quantas pessoas que fazem parte aí do time de vocês? Quantos colaboradores trabalham com vocês? A Sakura hoje já está para mais de 270 colaboradores. Ô, louco, é muita gente. Nós temos escritórios físicos pelo Brasil 11, mas nós estamos no Brasil inteiro. Em alguns lugares que a gente ainda não tem escritório, nós temos... Os representantes executivos que visitam, né? E temos também centro de atendimentos regionais. Só para explicar Como um pouquinho. funciona? Só para explicar um pouquinho. Você, antes de entrarmos no ar, você falou que era de Campinas. Sim, sou de certo? Campinas. Você conhece algum povo mais bairrista do que o campineiro? O curitibano. É o curitibano. Então nós temos uma central de atendimento em Campinas. Assim como temos uma central de atendimento em Curitiba. Fantástico. Outra em Porto Alegre, a outra em Recife, a outra Pontos em Belo bem Horizonte. estratégicos, né? Por quê? Porque o agente de viagem de Campinas não aceita ser atendido por um curitibano e vice-versa. Tá? Então a gente tem, além dos 11 escritórios físicos que o Wagner comentou, a gente tem 11 centros de atendimento espalhados pelo Brasil inteiro. Tá? Nós temos gente atendendo em Fortaleza, Recife, Salvador, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Porto e assim Alegre, e assim por diante. Tá? Que legal. Então é por isso que é tanta gente. E é divertido, né? Porque também as características, os feriados municipais, daí você tem que trabalhar tudo isso. É bem divertido. Nossa, Não, e é entra bem ano, sai ano, o cenário vai mudando, né? Muito Sim. dentro desse segmento que vocês atuam, né? Não só por conta dos feriados que mudam, né? Por conta dos dias, da semana e tudo mais, mas também o cenário econômico. Isso influencia muito, eu acredito, né? E como que vocês lidam com esses desafios dentro da economia, depois da pandemia? Durante a pandemia, como que foi essa vivência para vocês? E depois da pandemia, como que vocês viram esse cenário? Como que tá aí para vocês dentro do mercado? A pandemia, por favor, respeitando as mortes. Não, todo mundo... eu sempre costumo dizer aqui que foi uma fase muito difícil, né? Acho que não só aqui no Brasil, no mundo todo, né? Foi uma surpresa, ninguém imaginava que tudo isso fosse acontecer. Muitas pessoas perderam entes queridos, amigos, familiares, né? Enfim, não foi realmente uma fase fácil. Como empresa, para nós, talvez tenha sido o melhor momento. Não acredito, sério? A empresa diminuiu muito as vendas, a gente teve que diminuir muitos colaboradores, infelizmente. O governo deu todo apoio para eles e foi o momento da gente se reestruturar. Entendi. Recalcular a rota. Se reorganizar. E com isso, eu chamo isso como se fosse uma corrida de Fórmula 1 onde entra o safety car, todo mundo vem para igual. Nessa hora que todo mundo vem para igual, quem tem caixa sai na frente. É, verdade. Né? Então, nós sempre fomos muito organizados quanto à caixa. Sempre. E neste momento a gente se reestruturou. Na hora que a gente viu que a pandemia, ela ameaçou voltar tudo ao normal numa época, depois não Fechou voltou. de novo. Mas Sim. ali a gente já se reorganizou. Quando ainda estava na pandemia, o Cássio já estava contratado. Era um deles. Então a gente o Cássio se uniu a vocês aí no meio da pandemia, digamos assim, né? No final. finalzinho. Mais no final. Tá. Nós já tínhamos aberto o escritório em Floripa, em Foz do Iguaçu. Na pandemia foi a oportunidade de sair viajando e negociando e reabrindo. A gente teve muito sucesso com isso. Muito sucesso. Deu muito certo. A empresa se organizou, tinha sistema, back-office, a gente precisava trocar. A gente precisava fazer várias coisas dentro da empresa. Vocês inovaram bastante. Total. Nós éramos em 3 sócios. A gente teve a oportunidade de comprar uma delas e hoje somos só eu e a Vivi. E ficou perfeito. Então, para nós, esse momento, ele foi muito positivo. E foi esse ponto, né, de vocês se reinventarem, porque numa fase tão difícil, né, alguns empreendedores acredito que até tentaram, né, sair dessa situação, mas não conseguiram, enfim. Mas que bom que para vocês foi um momento de recalcular a rota, trazer inovação, tecnologia, né, Sim. E ter esse gás aí de mercado.
Pode falar, Cássio. Não, eu ia falar, só queria enfatizar que ele falou que depois que eu cheguei que a vida dele melhorou bastante. É só um detalhe, um pequeno comentário, uma coisa assim. Ele veio dizendo que era para me segurar porque eu sou um cara que voo demais. E na verdade quem tá tendo que segurar ele sou eu. Sério mesmo? Mais uma vez o bife virou. Ah, tá vendo? É divertido. Eu imagino que o dia a dia de vocês seja assim. Ele me dá bastante trabalho. Por quê? Não pode falar. Eu sou criativo, às vezes ele reclama um pouquinho, mas isso é detalhe. Mas isso é bom, você traz muitas ideias, assim... A todo momento. Acredito que aquelas ideias talvez que sejam meio que inalcançáveis naquele momento, né? Mas aí ele prova que dá certo, no carro vindo né? pra cá, ele já veio com algumas. Ah, é? O tempo inteiro. Você deve sonhar com essas metas, com essas coisas, não é? Não, com as metas ele deve sonhar. As metas eu sonho. Sim, né? Eu sonho dormindo e sonho acordado. Entendi. Mas lá o que acontece é o seguinte, é aquele despertar que eu te digo que é intermediário facilitador. Se eu não inventar alguma coisa nova para facilitar a vida do agente de viagens, eu sumo. Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Você usa despachante para fazer o licenciamento do seu carro hoje? Sim. Você usa? Hoje sim. Você é uma raridade. Mas sabe por que eu uso? Porque eu já tentei fazer sozinho e não deu bom. Não é raridade não, eu também uso. Sabe por quê? Olha que loucura, né? Para fazer transferência, não é para pagar IPVA. Não, para pagar IPVA não, para transferência sim. Não, vamos lá. A pergunta é para fazer o licenciamento do seu carro. Não, chegou em janeiro, isso não. Você teve que pagar o IPVA e licenciar seu carro. Fiz sozinha. Há 15 anos atrás, você tinha um despachante. Sim. Para fazer carteira de identidade, você tinha um despachante. Para tirar passaporte, você tinha um despachante. Cássio, ela não tem essa idade, não. Não, desculpa. Não, calma. Ela não está entendendo. Tenho sim. Não, calma. Ela não sabe nem o que é isso, né? Não, sei sim. Ela não teve SIC. Mas minha mãe teve, eu lembro. Tá? Eu já entrei no CPF. Já. Mas para você entender, o paralelo que eu crio é esse. O despachante não conseguiu reinventar o negócio dele e sumiu. Hoje ele só serve para quê? Para fazer uma transferência de carros, porque você gosta. Mas ele serve para facilitar o processo, porque ainda é um pouco burocrático. Porque se não fosse... Sim. Você pega a carta de identidade, ele só vai trabalhar em processo de naturalização. Ele só vai trabalhar se vier um imigrante morar aqui. Quer dizer, são processos muito mais complicados. Bem complexos. O dia a dia se tornou tão simples que ele deixou de existir. Então você tinha agências de despachante com 30, 40 funcionários. Hoje são 3. Então, o meu acordar irritado toda manhã pensando o que eu vou fazer é porque eu quero me tornar cada dia mais indispensável. Eu quero que a nossa empresa seja indispensável para a gente viajar. Puxa, mas se eu for trair a Sakura, como é que eu vou fazer isso? Bingo, ganhar um ponto, é isso que eu quero. Eu quero ser um facilitador. A nossa empresa é uma facilitadora. Fantástico. E os produtos que vocês oferecem, quais são os diferenciais em relação ao mercado? Porque vocês se destacam muito dentro do segmento que vocês atuam, mas também eu acredito que tenham outras empresas que ofereçam os mesmos serviços que vocês. Então, quais são os diferenciais da Sakura que vocês assim consideram que sejam indispensáveis e que vocês saem na frente? Quer falar? Pode falar. A Sakura é uma consolidadora artesanal. Grava isso, artesanal. Nós somos de um tamanho razoável, nós somos a 4ª maior do Brasil, mas não estamos preocupados em ser a 4ª maior do Brasil. Nós estamos preocupados em ser aquela que dá mais atenção para o seu cliente. Você pode oferecer a mesma coisa que a Sakura oferece, mas você não vai ter uma pessoa para te ouvir, você não vai ter uma voz para falar com você, você não vai falar com o dono da empresa quando você tiver uma dificuldade. Então, atenção. A gente é grande sem perder a nossa essência, sem perder a nossa humildade, sem perder a nossa acessibilidade.
O celular do Wagner agora deve estar cheio de mensagem, o meu também. Tá? O meu celular tá no site. Eu só tenho esse. O meu também. Eu acho que isso realmente é um diferencial mesmo, porque hoje em dia, ainda mais por conta da tecnologia, desse agora WhatsApp Business, cheio de mensagens automáticas e robô daqui, robô dali atendendo. Chatbot, né? Eu vou ser sincera, assim, eu particularmente, já, né, sou da década de 90, já nasci aí no meio da tecnologia, a tecnologia foi, na verdade, acontecendo enquanto eu fui crescendo, né? Diferente dessa geração que já nasce com o celular na mão, né? Mas ainda assim, eu sinto uma necessidade muito grande de ligar. Dependendo do que eu vou fechar, eu não gosto de conversar por WhatsApp. Eu gosto de falar por telefone. Eu gosto de mandar um áudio e alguém me responder. É isso aí. Né? Eu sinto essa necessidade. Eu fico maluca É o que te traz a quando eu confiança do preciso negócio. resolver um problema. E aí, quando você entra em contato com a empresa, você não consegue falar com um atendente. Você já fala com um robô. Já tentou cancelar um Meu cartão de Deus, crédito? é desesperador. Você fala, gente, mas eu não quero. Aí você perde lá os seus 15, 20 minutos do seu tempo, né? Querendo ou não, para resolver aquele problema. E você não consegue resolver. Porque você não consegue falar com ninguém. Você desiste no meio. Não Você só o fica tempo que desesperado. você perde, o quanto você se estressa com isso. Também você fala, gente, eu só quero falar com um atendente. Às vezes, dependendo da situação, né? Porque, olá, eu sou a fulana, atendente digital, vou te ajudar nos primeiros momentos. Enfim, aí começa. Aí você fala, sabe o que eu faço? Eu não tento seguir aquele menu, eu já falo, falar com o atendente. É a primeira coisa que eu digito. Normalmente é opção 9, né? Geralmente é a opção 9, é verdade. Então, É desesperador. Na Sakura, quando você quer falar com o atendente, você fala com o dono. Isso Ou com os donos. é um diferencial. São 2 donos, o Wagner e a Vivi. Se o teu estresse é grande, porque deu algum problema, o Cássio te maltratou, é difícil. O que eu acho bem... eu queria falar, o que eu acho bem difícil, Mas né? se você teve algum estresse com o Cássio, isso não é impossível. Você liga pro Wagner. Pô, Wagner, o Cássio pisou na bola comigo dessa vez. Ponto, pisa. Ninguém é infalível, tá certo? E você saber que você está num grupo de mensagens tratando com o seu fornecedor e o dono. Tá? Não, isso muda muito, Tá lá sim, junto, com certeza. De vez em quando ele entra e fala o seguinte: o que eu posso fazer? Os caras pegam e falam: quem é esse? É do atendimento? É o homônimo do Wagner? Não é ele, sabe? Então, é isso que eu acho que é o nosso grande diferencial. A gente cresce, quer continuar crescendo, mas sem perder a nossa essência. E quais são, assim, os BOs que vocês costumam enfrentar no dia a dia? Acredito que sejam muitos, né? Mas por que eu pergunto isso? Porque, assim, eu acho que uma empresa, ela só se fideliza no mercado, independentemente do segmento que ela trabalhe, que ela atenda, né? Muito no pós-atendimento mesmo, né? Porque, assim, na hora de você fechar um negócio, existe uma necessidade de ambos. Da empresa que está vendendo aquele produto e do cliente que está comprando aquele produto. Agora, e quando dá um BO? Vamos né? lá, você tem BO de todos os tipos. Desculpa, Wagner, eu estou falando demais para variar um Fica à pouco. vontade. Você tem BO porque atrasa o reembolso. Você desistiu da sua viagem e pediu reembolso. Putz, e não entra o crédito no meu cartão de crédito. Você fica estressado. Vem lá as parcelinhas para pagar e o crédito não entra. Você não fica bravo? Você fica preocupado, talvez. Não. Aí fala, pô, peraí. Preocupado, bravo, pé da vida, né? Tinha até uma música, eu tô pé da vida. Não, Essa é a pegada. Nessa pegada. Você tem um cancelamento de voo. Você tem um hotel que você chega para entrar e o cara fala, não tem reserva. Você tem um assento marcado no avião que a hora que você chega para embarcar, o cara fala, desculpa, eu tive que remarcar seu assento. Ou então você encontra, né, acontece aqueles casos que nem aconteceu daquela moça, né? Trocar você chega, tem uma outra pessoa sentada lá que não quer sair. Eu tô sentado bastante. Eu tô sentado no corredor e me dando um lugar. Eu espero que isso nunca meio. aconteça comigo, porque eu arrumo confusão se for eu. Não, mas você tem problemas que são problemas que podem ser gerenciados. Por exemplo, haja paciência, né? você pega uma companhia aérea americana, compra um assento, paga lá $50 para sentar na saída de emergência.
Tá? Por quê? Seria eu essa pessoa. Por Com quê? certeza. Porque você tem perna grande, porque você quer se esticar, etc, etc. Por medo mesmo. Você Não. falou saída de emergência, acho que seria mais vezes. Não. Você tem medo de avião? Muito. Perca esse medo. Não, eu vou. Eu já andei de avião, já viajei. Sim. Mas, assim, em toda viagem que eu vou fazer, do jeito que eu falo, parece que eu viajo muito, né? Eu fui 2 vezes só. Mas em todas as viagens que eu já fiz, assim, eu já mando um monte de mensagem para as pessoas que eu amo. Olha, Já. as joias estão na gaveta tal, o segredo Não, mas é do sério. tal. Eu mando mensagem, falo assim, mãe, te amo, mando vídeo, pai, você é tudo na minha vida, te amo. Porque, sei lá, né? Vai que acontece alguma coisa. Eu não sei, eu já fico meio cabreira. Se preocupa com isso quando você pegar Castelo, tá? Para ir para São Paulo. Não, eu também. É muito mais perigoso do que andar de avião. Mas vamos lá. Você comprou um assento de emergência porque você queria mais espaço para as pernas. Se você não fala inglês fluente e está numa companhia americana, eles vão pegar teus $50, jogar no lixo, não vão te devolver. Vão jogar no lixo e vão falar o seguinte, neguinho, para trás. Por quê? Porque se tiver uma emergência, todos os comandos de emergência serão em inglês. É lógico. Eles não podem, na hora que tiver uma emergência, ter que falar inglês, francês, alemão, português. Não, eles vão falar na língua nativa deles. Então, você não pode sentar. Uma pessoa, por exemplo, da minha idade, que não é tão avançada assim, mas já é um pouquinho avançada, Pouquinho. não pode sentar em saída de emergência. Sabia disso? Não sabia. Pessoa que tem mais de 60 anos não pode sentar em janela de Você tem emergência. mais de 60? Tem, faz tempo. Louco! Você, Por quê? por causa da força que você tem que fazer para abrir a porta de emergência. Ah, faz sentido. É lógico. Agora, eu comprei, paguei a porta de emergência e não fui alertado disso. O estresse está criado, eu quero meu dinheiro de volta. A companhia aérea não devolve. E aí, o agente de viagem também não consegue esse reembolso Daí, se a gente para o cliente final. Daí, se a gente pra nós. liga para nós. Tá? E fala, mano, eu entrei no Adorei. portal, comprei e tá. Daí você tem que falar, mas veja bem, Vossa Senhoria, ele me chamou de mano. Vossa Senhoria, Vossa Excelência. quando entrou no portal, sabia que ele tinha mais de 60 anos. Sabia que ele não podia É sentar. porque tem que colocar a data de nascimento. Tem que colocar a data de nascimento. Você pôs o número do passaporte com a data de nascimento do cara. Eita. certo? Então, não dá nem para você falar para a companhia aérea, eu não sabia que o cara tinha mais de 60 anos. Agora me fala uma coisa. Com essa rotatividade de pessoas, né? De colaboradores que entram e saem das agências de viagem. Como é que faz para vocês manterem todas essas informações atualizadas com sucesso? E como que funciona o treinamento de vocês em relação a isso? Porque eu imagino, né, que vocês passam todas as informações necessárias, mas também é de responsabilidade da agência, né, que é um dos clientes de vocês, repassar essas informações para todos os colaboradores e também informar os passageiros de tudo isso. Ter todas as informações ali, né? Ó, tá aqui, eu respaldei, né? Enfim. Como que faz? Porque... Que ótima pergunta. Quando a pessoa entra nessa cura, ela faz um treinamento. Nós temos uma intranet com tudo lá. Todas as informações necessárias para o dia a dia. Todas. A gente costuma brincar que fala assim, ô Cássio, você sabe se vai chover hoje? Ele fala, entra lá no Sakura Docs. Entra no Sakura Docs, porque lá tem tudo. Quando essa pessoa entra, ela vai para treinamento. A gente elege um padrinho, né, para poder ir lá e treinar ela. Só que nós mudamos para essa sede que nós estamos hoje, no Principado da Moca, há 3 anos e meio. 3 anos. E já não cabe mais. A gente já está super lotada. E recentemente nós compramos uma nova sede, que deve ser entregue agora no meio de abril, que é o mês que a gente faz 50 anos. E lá a gente está criando... A gente é empresa, tá? Deixar bem claro que a gente não dá falsa informação, tá? Ele tem muito menos de 50 e eu muito mais. Mas tudo bem, vai em frente. E tem essa coisa. Na verdade, você tem mais de 25 anos de experiência e o Cássio, 45. Isso.
Desculpa, de turismo. De turismo. De turismo, cara. Antes disso eu tive outros empregos, cara. Mas vamos lá. Foi o piloto do 14 bis, a gente Pô, Cássio. Não tem problema. Depois você retorna, né? Eu entendi. retorna. Eu já percebi já que ia tomar lá da casa. Toda experiência tem seu custo. Fica tranquilo, em algum momento ele cobra. E aí a gente nessa nova sede, nós vamos ter a oportunidade de desenvolver uma área lá que vai se chamar Universidade Sakura. Que legal. E essa universidade vai ser para treinar novos colaboradores. Treinar pessoas que fazem uma faculdade de turismo, querendo entrar para esse segmento, mas a faculdade de turismo não tem nada a ver com o que a gente faz. Então a gente vai fazer um centro de treinamento para eles. Centro de treinamento para agente de viagens. Porque toda hora a gente sobe alguma coisa diferente, uma ferramenta diferente. São só de companhia aérea são mais de 60. Cada companhia aérea tem uma regra. Então você tem que saber só por companhia aérea, mais de 60 companhias aéreas e cada regra. Então a gente vai, com essa Universidade de Sakura, a gente vai treinar todo mundo. O turismo hoje, ele sente muita falta de profissionais. Qualificados, né? Profissionais mesmo, alguém que queira trabalhar nele. As pessoas, a gente sente uma dificuldade muito grande, até para que eles tenham vontade de trabalhar só. O restante a gente ensina. A gente não tem achado. Mas isso é uma coisa que todos os empreendedores que passam por aqui comentam, que é uma dor muito grande, assim, hoje. Falta de mão de obra, né? Existe acho que uma inversão muito grande de valores dentro dessa área do mercado de trabalho mesmo, né? Porque eu acho que o jovem de hoje, ele sai, né, do colégio e ele acha que vai ser muito mais fácil trabalhar com a internet, viver de internet e que não precisa, né, arregaçar a manga e começar a trabalhar como você, como o Cássio, como eu já fiz, enfim, né? É uma geração um pouco diferente. E aí eu acho que também tem essa dificuldade, né? Vocês enfrentam isso, né? Eu acho que a geração Z tem um comprometimento muito menor. Hoje você chega para uma pessoa da geração Z e fala o seguinte: puxa, o Cássio trabalhou 15 anos na Varig. Ele vira e fala o seguinte: quem é Varing? O que é Varing? Primeiro, Varing. Varing. Primeira coisa é essa. A segunda é o seguinte: ele ficou 15 anos lá. Que absurdo! Ele entrou como agente de reservas e saiu como gerente geral de vendas. Fez uma carreira linda, brilhante, rápida, mas ficou 15 anos. Tá certo? Absurdo ficar 15 anos no mesmo emprego. Você tem que mudar cada 2 anos. Era home office, né? Era home office. Imagina, home office. Meu Deus! Eu cheguei a trabalhar da meia-noite às 6 da manhã. Reservas Varig, Cruzeiro, bom dia, boa noite. Tá? Então, eu vim desse tempo. Ia para lá, sentava e ficava. Dormia de vez em quando. Mas ficava atendendo umas pescadas. Mas ele faz isso hoje durante o dia também. Faço. Mas não tem problema. Hoje eu tenho um chefe bonzinho. Mas isso é contra os padrões. Eu pego a namorada do meu enteado, que tem 20 e poucos anos, o meu próprio enteado, que tem 20 e pouquinhos anos. Puxa, 2 anos de emprego, eles começam a se coçar e falar: e agora, o que eu vou ser? Eu não cheguei a CEO ainda. Nossa, tá, gente, que desespero. Com 24 anos, não, sabe? O plano de carreira é uma coisa que ficou muito complicada. E essa geração não se compromete. Não aceita, né? Ela não se compromete. Mas eu acho que muito por conta disso é uma palavrinha chamada imediatismo. Sim, né? Total. Foi uma pessoa fazer entrevista na Sakura recentemente. Nossos carros estavam adoro os exemplos. Nossos carros estavam parados lá na frente. Geralmente ele fica no estacionamento do lado, mas esse dia estava lá na frente. Ao final da entrevista, a moça pergunta para quem estava entrevistando: quanto tempo eu demoro para ter um carro desse? Não, gente, esse não é o foco. Tá tudo errado, né? A moça na entrevista falou: minha filha vai ralar muito. A moça na entrevista falou: vai ralar muito. Você acredita? E ela levou o pai ou a mãe para fazer entrevista junto com ela. Nossa, eu ia falar isso. Wagner, você não tem noção. Tava eu e o Samuca aqui no outro episódio também de podcast, né? Com uma outra empresa. E a empreendedora falou exatamente isso. Ela é do segmento... Eles têm levado os pais. Só que assim, não basta os pais levarem na entrevista, tipo, né? Ser um condutor. Participar. Participa da entrevista junto e responde pelo filho ou pela filha. Gente, que mundo é esse?
Que loucura. Alguém tem que parar pra gente descer, porque não tá legal, né? Tá invertido mesmo. Eu gosto quando participa o pai e a mãe, porque normalmente eu falo assim, o senhor tem um emprego, mas ela não. Aí você já contrata o pai e não a filha. Então, mas é isso que tá acontecendo muito, né? Assim, a mentalidade dos jovens, principalmente para a tecnologia, é algo muito bom, né? Traz muita inovação, traz muita coisa bacana e tudo mais. Só que essa garra, essa resiliência dentro do trabalho, independentemente do segmento, né, de conseguir ouvir, por exemplo, poxa, uma crítica, né, construtiva ou até mesmo uma insatisfação do cliente, né, do cliente ligar e falar assim, ô Wagner, o Cássio infelizmente não conseguiu me ajudar, você vai ter que conversar com o Cássio em algum momento para entender o que aconteceu. Sim. Esse diálogo do gestor com o colaborador já é um parto, já é algo que a pessoa não consegue lidar. Eu odeio meu emprego, pega e vai embora. Porque lá é um ambiente tóxico. O ambiente é tóxico. E, gente, a vida é assim. Eles exigem tudo. Para entrar na tua empresa, você precisa dar tantos dias de home office, day off no aniversário, precisa dar... participação dos lucros. Vale academia. Participação dos lucros, senão não vou. Vale academia, vale natação. Vale academia. Um monte de gente me pediu vale academia e ninguém vai. Um VR gordo, né? Daquele assim, porque, né? É o custo de alimentação em São Paulo é alto, né? Absurdo. Imagina a Moca, que é um principal. Então, é bem complexo isso, né? E aí, na hora de você cobrar qualquer coisa, olha, eu preciso que você se dedique mais, que você entregue mais, é o que eu posso. Posso te pedir para não dormir no trabalho? Fica me acordando. Quer dizer, tem isso. Tem esses desafios, né? O pessoal vai lá e fala, olha, poxa, como tá calor, podia pelo menos liberar a bermuda na sexta. Fala, tá bom, vai. Tudo bem, na sexta-feira vocês podem usar bermuda, desde que seja aquelas bermudas que vão até o joelho, não seja bermuda curta, sabe? Tem todo um padrão, né, gente? Pelo amor de Deus, na escola a gente tinha que usar uniforme, tem que usar uniforme. Você chega, né? A pessoa tá com a bermuda acima do joelho e acima do joelho até a cintura praticamente com rasgos. Chega de sunga, por exemplo. Não duvido, né? Eu não duvido, sinceramente. Porque calor, né? As pessoas não sabem o que pedem. Elas precisam entender o que elas querem de verdade. Limite, na verdade, né, Wagner? Eu acho que as pessoas hoje em dia, assim, essa geração tem muita dificuldade de respeitar limites, né? E de entender que tem regras, né? E que não significa que as regras, elas são tóxicas, muito pelo contrário. Na primeira empresa que eu trabalhei, eu era obrigado a trabalhar de terno e gravata. Isso hoje não se usa mais, né? Eu acho que tem... Nem jornalista usa mais. Já percebeu? Quando eu era mais nova, eu observava, eu escolhi jornalismo por causa disso, né? Na TV eu vi os jornalistas, eu falava assim, nossa, que chique, né? Que elegantes, olha só, eu vi aqueles repórteres de terno gravando na rua. Ela tava de bermuda, né? Todo mundo fala isso, mas não é verdade. Aí os repórteres mesmo na rua, naquele calor mesmo, assim, lá de terno gravando. Você hoje não. Vê isso hoje de vez em quando. Não, alguns que são mais das antigas, sim, né? Então, aí eu era obrigado a trabalhar de terno e gravata. Eu recebi um salário muito ruim. Para eu comprar terno e gravata, tinha que parcelar lá em 10 vezes. Só que o tapete da agência, ele era todo rasgado. Eu tropeçava direto no tapete. Aí uma vez eu chamei o dono e falei, olha, eu entendo que o senhor queira, mas o senhor não acha que tem que arrumar o carpete aqui? Vem fornecedor, vem cliente, as pessoas tropeçam. Daí ele falou assim, não vou ficar gastando dinheiro com isso. Eu falei, pô, mas você me obriga a usar terno e gravata para trabalhar aqui com... Ele falou, a obrigação do trabalho é uma coisa, o que eu faço na minha empresa é outra. Isso, nossa, tá vendo? E vai responder isso. Tudo bem, tô comprando mais 2 ternos de gravata. Né? Imagina pagar minhas contas. Imagino que é um ambiente tóxico. Pois é. E como que vocês veem, assim, já que a gente tá falando dessa geração Z, que é totalmente antenada e tudo mais, como que vocês encaram esse mercado que vocês atuam dentro do segmento do turismo e tudo mais, com a chegada aí da inteligência artificial? Eu acredito que vocês já devam utilizar essas plataformas de IA, que as empresas hoje em dia que não incluírem essa tecnologia, eu acho que vai ser passada para trás mesmo, não tem como, né? Vai ser engolida pelo mercado. E como que vocês atrelam essa nova tecnologia aí ao desenvolvimento do trabalho diário de vocês? Olha, o que eu acho é o seguinte, eu acho que, primeiro, a vantagem de você ter cabelos brancos e alguma experiência
é que os momentos de ruptura são momentos pelos quais você já passou. Em 1990, algumas pessoas desse estúdio não eram nascidas. Eu nasci no ano seguinte. Nós tivemos o fim da intermediação de passagens aéreas, porque nasceu um negócio no mundo que se chamava internet. A internet vai acabar com o nosso negócio. Vai todo mundo entrar num www e vai comprar lá os bilhetes e vão acabar com a gente. Então, 1990. Fazem 34 anos. Eu estou aqui. Tá? Trabalhando nisso, fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia há 34 anos atrás. O que aconteceu? A gente conseguiu tirar da internet um potencializador, tá? Um turbo para que a gente possa vender 200 mil bilhetes por mês ao invés de vender 20 mil. A internet nos possibilitou vender 200 mil bilhetes por mês ao invés de 20 mil. O IA vai nos permitir vender 20 milhões de bilhetes por mês ao invés de 200 mil bilhetes. Desde que eu não fique na cama falando o seguinte: ai, meu Deus do céu, perdi meu emprego. Chegou o IA, eu não vou ter o que fazer. E eu acordo da cama, serelepe. Serelepe, adoro. Às 6 horas da manhã, falando o seguinte: yes, eu vou pôr o IA para validar a prevenção de fraude da empresa. Yes, eu vou pôr o IA para validar o facial recognition para o cara conectar o nosso app. Eu vou pôr o IA para conhecer o hábito de consumo da agência XYZ. Então, o IA é bárbaro, ele vai me dar um ganho de produtividade. É isso que eu tenho que fazer. Mas, Cássio, assim, eu confesso que você, com todo respeito, tá? A seus anos de experiência e a sua idade, inclusive. Mas você é uma pessoa bem antenada dentro desse mercado da tecnologia. Não são todas as pessoas da sua idade, dessa época, né, que têm essa mesma visão ou que têm essa noção de que uma tecnologia como a IA pode trazer benefícios e não, né? A maioria das pessoas tem medo mesmo de serem substituídas e tudo mais, vem aquela insegurança, principalmente acho que por conta às vezes desse conflito de gerações, pessoas mais antigas, né, que vêm de uma outra geração, uma geração dos meus avós, dos meus pais e tudo mais, são mais resistentes a algumas coisas. Quando ela falou geração dos meus avós, ela apontou para mim. Não, tô te enchendo. Na verdade, pra isso você tem. Eu digo questão de geração mesmo, né? Se meus avós não são mais vivos, mas se eles fossem, eu tenho certeza que eles estariam bem preocupados, entende? Com todo esse avanço e tudo mais. E eu acredito que dentro da empresa de vocês tenham pessoas, tanto da geração Z quanto da geração, né? Enfim, então como que você consegue impulsionar essas pessoas e trabalhar essa resistência, por exemplo? Eu vou te dar 2 frases, tá? Manda. Uma delas é a diferença entre chefia e liderança. Aí eu gostei. O líder, ele governa, por exemplo. Então, se eu que sou o segundo cara mais velho da Sakura, eu sou o segundo. Tem um amigo meu, que é 1 ano mais velho, na verdade 6 meses, que é nosso funcionário em Curitiba. E quando eu vou para Curitiba, eu roubo a bengala dele. Ele fica a pé da vida, porque eu passo lá e roubo a bengalinha. Eu sabia que ele ia contar isso. Eles pegam e falam. Então, eu acho que uma coisa é você liderar. Daí, os caras lá que estão sentados no TI, os caras que estão sentados no atendimento, falam o seguinte: porra, se esse velhinho com 60 e tantos anos chega aqui falando de IA, falando de engineering machine, falando de aprendizado ou de realidade virtual, falando tudo isso, eu que tenho 30, 40, 20 e tantos, não vou me atualizar disso. Então, isso eu chamo de liderança. Tá? E a segunda frase que eu quero te falar, que eu ouvi outro dia, achei bárbara, é o seguinte: que inteligente é a pessoa que aprende com seus erros. Tá? Então, os erros do passado nos fez aprender muita coisa. Tá? E sábio é a pessoa que aprende com os erros dos inteligentes. Tá? Então, deixa o inteligente errar e a gente tenta usar um pouco da nossa sabedoria. Porque é o tal negócio, você pega, estamos falando de IA.
quanto a DeepSeek desvalorizou a NVIDIA agora. Cabe a Sakura, com o tamanho dela, apesar de ser uma empresa maravilhosa, fazer uma opção de IA que ela vai usar, se ela vai usar DeepSeek ou se ela vai usar NVIDIA. Se ela vai investir $1 quaquilhão para ter os chips da NVIDIA, ou se ela vai esperar mais 6 meses, porque o DeepSeek é um open source, ou seja, eu não vou ter que comprar o software deles. Então, esse tipo de sabedoria, talvez os cabelos brancos ajudem você a ter. E esse tipo de sabedoria, eu acho que é a hora que eu tenho que segurar o meninão, porque ele já quer sair liderando. Então, nesse momento, a gente dá uma segurada. A gente dá uma segurada, vê como está acontecendo, para que lado está indo, e a gente foca no que é mais palatável, que dá para fazer. E acho que não tem como não perguntar isso para vocês também, né? Assim, a gente falou muito sobre esse conflito de gerações, sobre a geração Z, a dificuldade da mão de obra, né? Os desafios que tudo isso implica. Agora, eu acredito que também vocês tenham muita experiência e sejam desafiados diariamente em lidar com pessoas, né? Sejam essas pessoas colaboradores, sejam clientes. Tem que ter uma inteligência emocional muito grande, né? Principalmente para vocês que são líderes, né? Assim, para não dar aquela surtada, obviamente. Quais são as ferramentas que vocês utilizam para isso? Como que vocês lidam com os conflitos dentro da empresa? Seja um surto de um cliente, ou seja uma necessidade ali que um colaborador veio, apresentou, enfim. Como que vocês lidam? Quais são as características assim que vocês consideram fundamentais para empreendedores de sucesso conseguirem alavancar o negócio liderando pessoas? Outra ótima pergunta, né? Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é fazer a gestão de pessoas. A gente costuma fazer exatamente, por exemplo... a gente costuma procurar ser o mais correto possível, a gente procura estar sempre muito próximo a todos eles, dar feedback, entender as necessidades dos clientes, entender o que passam os nossos colaboradores no dia a dia. Ser mais humanizado, assim, né? Nós estávamos... Esse momento de calor, ele é um momento muito difícil dentro das empresas, porque uns querem um ar-condicionado forte, outros menos. E aí você passa no operacional, que é uma sala gigantesca, você vê pessoas com capuz, outras muito já estressadas por conta do frio, e aí você tem que ir lá, chegar e trabalhar isso para que seja de uma forma... Um ambiente harmônico para todo mundo. Agradável para todo mundo. Nem muito calor, nem muito frio. Isso é um pequeno exemplo. A gente recentemente contratou um coaching para todos eles. Hoje as pessoas elas precisam mais de psicólogo dentro da empresa do que um chefe. Acho que chefe é uma coisa que eles nem querem mais, né? Eles não existe, né? É uma raça de extinção. Então, eu acho que, agregando um pouco do que o Wagner está falando, uma chave básica que a gente usa bastante e que muitas vezes a pessoa dá um choque 220 é o seguinte: senta aqui no meu lugar. Você não está falando que está tudo errado? Senta aqui. Vem ser diretor-geral da empresa por algumas horas. Como você decidiria? Eu costumo fazer essa pergunta. No meu lugar, como é que você faria? Senta aqui. Pensa que você tem X de conta para pagar, que você tem uma empresa que custa tanto por mês. X colaboradores, sou responsável pela alimentação de Y pessoas. E que o que você está me pedindo vai prejudicar outras 50. Então senta aqui, vamos conversar com o fornecedor. Várias vezes um fornecedor vem e faz uma proposta de negócio para a gente levanta da cadeira e fala: senta aqui, vê como soa para você essa proposta que você está me fazendo. É desafiador, né? Mas é divertido, eu acho divertido. Tem o lance que eu te citei agora há pouco, da bermuda. Isso acontece o tempo inteiro.
tempo inteiro. Os maiores desafios que nós temos hoje são pessoas. Porque eu acho que assim, eu já trabalhei em muitas empresas, né? Principalmente dentro da minha área de comunicação, e em várias emissoras, em alguns lugares que a gente passou, tinha muito aquele negócio, essa empresa aqui só tem recursos, porque humanos não tem, sabe, assim? Então, eu acho que essa necessidade de vocês, além de prestarem um excelente atendimento para o cliente, vocês precisam também estar sempre muito abertos para os colaboradores e sempre com esse olhar bem humanizado, porque hoje em dia realmente isso que você falou, Wagner, é uma necessidade, né? Psicólogos, por exemplo, dependendo do tamanho da empresa, ainda mais vocês que estão localizados em uma cidade, né? Que é uma loucura, né? Não para um minuto. Então, deve ser desafiador mesmo. O desafio é você não estar nem muito aberto e nem muito fechado. Sim. Porque você, quando abre muito, as pessoas também confundem. Tem aquela falta de... Perde o respeito, né? O segredo é você achar o meio termo disso. Esse é o segredo. Total. O equilíbrio. Porque é muito fácil... É uma linha tênue, né? É muito fácil deles confundirem muita coisa. Eu gosto de ser muito próximo a todos eles. Muitos são amigos meus há muito tempo. E em algum momento você tem que mostrar a divisão daquilo. Olha, neste momento não é CPF, é CNPJ. Entendi. Então, a gente tem um momento CPF com eles e tem um momento CNPJ. Dividir isso dentro de um evento da empresa, festa de final de ano, explicar que ali é uma extensão do seu trabalho, é muito difícil. Então, geralmente no dia seguinte a gente tem um ou outro problema. Normal. Acontece bastante. Normal. Acontece bastante. E a gente tem que saber ter jogo de cintura para poder resolver aquelas situações, para que não se estenda para outros colaboradores. Eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que ter a sabedoria, né, que o Cássio falou, para resolver esses conflitos. Eu acho que não tem outra saída, né? Isso aí. E o que vocês, assim, pra gente... Já estamos nos finalmente aqui, por incrível que pareça, né? Do bate-papo. Quais são os planos para o futuro da Sakura? O que vocês almejam aí para os próximos anos? Bom, plano para o futuro. Primeiro deles é descobrir onde é a loja do croissant mais próxima. Nossa, você tá fazendo plano... Parte dos planos futuros da Sakura. Sabe qual é? A gente trabalha junto há 3 anos e pouco. Mas se conhecem há muitos anos, Você viu que né? na hora que ele foi começar a falar, eu já tava rindo, né? Sim, você já imaginou que ele fosse falar isso, né? Eu tinha certeza. Não, se não vai ser o croissant, que seja o Brasa Burger. A gente vai... tá chegando perto da hora do almoço, por isso que eles estão dando essas A gente vai pra indiretas reunião, pro podcast, como nós viemos aqui, a gente não fala em nenhum momento no carro sobre a reunião, sobre o que a gente vai falar, em nenhum momento. A gente não combina nada, cada um com as suas ideias. Sempre foi assim. Mas isso dá pra perceber, Wagner, assim, que vocês têm uma sintonia realmente muito legal. Não, e há uma espontaneidade total. E eu acho que isso é o segredo, assim, do crescimento da empresa, né? Porque é muito ruim quando a gente se relaciona com pessoas, e isso vale pra empresa, né? Dentro da relação empresarial ali, de vocês. Isso vale pra nossa família, isso vale pra qualquer relação pessoal. Sim. É horrível quando a gente pisa em ovos com alguém. Quando a gente tem medo de falar o que a gente pensa, quando a gente fica com medo de exceder em alguma coisa, é horrível. Eu acho que é o pior sentimento que alguém pode ter, né? Eu já tive muito isso, graças a Deus, já me superei muito e a maturidade vem para nos ajudar. Mas... Você imagina eu que estou no 3º casamento, o Wagner que já casou 4 vezes. Fala... O que é a gente ter esse tipo de coisa. Aliás, antes de falar do futuro da Sakura... Eu achei que nem iam comentar sobre isso, né? Mas tudo bem. Ele nunca vai deixar de fazer isso. Nunca. Antes de falar do futuro da Sakura, eu queria aproveitar o nosso bate-papo e falar para a agente de viagens que está nos ouvindo, que tem um agente de viagem, seja do porte que for, se ele está procurando um parceiro leal, se ele está procurando um parceiro artesanal, se ele está procurando um parceiro que quer empoderá-lo, que quer dar a ele todos os instrumentos para que ele tenha sucesso, é aqui, ó.
tá, amigo? Vem pra Sakura que você não vai se arrepender. Então, feito esse merchan, vocês não podem nem me cobrar porque eu fiz 2 não vem com fatura, não. Mas feito esse merchan, eu posso te falar... Ele é bem comercial, né? Oh, meu Deus. Eu posso te falar o seguinte, a Sakura quer continuar exatamente na mesma essência que ela tem. Ela quer ser uma consolidadora artesanal. Ela quer ser uma consolidadora honesta. Ela quer ser uma consolidadora fiel aos seus clientes e seus fornecedores, tá? E ela quer ter princípios. E quer crescer. Tudo, respeitando todos esses alicerces, ela quer crescer. Ela quer ser um prédio de 40 andares, 80 andares, 120 andares, respeitando os alicerces. Esses são valores inegociáveis. Tá? Valores inegociáveis. Eu amo É isso mesmo. esse termo. Agora, aonde nós queremos chegar é aonde aquele moço que eu falei para vir para cá, aquela moça. Vim pra Vamos cá. determinar. Peço também para ela que me ajude. 4 casamentos, tem que pagar as pensões, tá. Vem pra cá porque já tá na hora do moço aposentar. Preciso de ajuda para aposentar ele, né, também. Já tá aqui Ah lá, a troca de olhares. A troca de olhares no final foi a melhor, viu? Quanto custam hoje uma acomodação legal num asilo? Tá certo? Ô, Wagner, mas não adianta muito. Eu vou abrir um pra cuidar dele lá. O Cássio pode até sair da empresa, né? Assim, do dia a dia da empresa daqui um tempo. Mas aí, sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar trabalhando com você na sua casa. Não vai resolver muito essa separação, né? Não, você sabe qual é o problema? É que aí na minha casa ele não vai trabalhar, ele só vai dar despesa. Pelo menos eu tô Vai chegar pro lucro. churrasco, né? Vai chegar... Chegou no sábado, deu meio-dia, ele já tava assim, o que tem para almoço? Cadê o almoço? Não vai sair, não? Isso é intimidade, é isso aí. Vocês Já inverteu o jogo. são da família, praticamente. Pois é. É isso aí. Mas isso é muito bom, né? Queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito legal conhecer toda a estrutura da Sakura, né? A maneira como vocês trabalham com toda essa essência. Sucesso sempre, né? Obrigado. Que Deus continue abençoando aí todos os projetos de vocês com muita prosperidade, né? Que venham novos clientes, que venham novos colaboradores. Enquanto a gente estava batendo um papo aqui, todas as informações de vocês, né, da empresa, os contatos, o site foram aparecendo aqui também na tela, tá? E agora, vocês, na verdade, você, Cássio, né, me deu uma flechada aqui, viu? Porque agora é o momento que a gente pede pro empreendedor olhar pra câmera, né? E deixar um recado final. Mas você já fez o merchan, né? Você já fez a parte que... Eu fiquei com medo de você não abrir o caminho. Não, imagina. Aqui você tem... Aqui você tem... Todo empreendedor aqui tem voz ativa mesmo. Não tem esse negócio de pisar em ovos, não. Pelo amor de Deus. Vou deixar isso pro Wagner. Mas se você também, de repente, quiser falar, né, deixar um recado para a família, né, para os colaboradores de vocês também, fiquem à vontade. Começando pode ser pelo Wagner, então? Pode. Então vai lá, Wagner. Agora o momento é seu, olhando nessa câmera aqui. Eu queria deixar um recado ao time da Sakura. Vocês, todo ano, estão levando a Sakura a outro patamar, fazendo a gente crescer cada vez mais. Continuem, porque a Sakura não cresce sozinha, todo mundo cresce junto. Estamos aqui para crescer todo mundo junto. E se a Sakura sobe, todo mundo sobe. E 2025 vai ser um ano bem desafiador, mas eu tenho certeza que todos nós juntos vamos conseguir passar por cima e, mais uma vez, ter crescimento. Agora chegou a vez do Cássio, tá vendo? Olha. É isso aí. Eu acho que essa gratidão excede tudo também, né? Parabéns por isso. Eu tenho como família, né? Eu não cheguei onde eu cheguei sozinho. Jamais chegaria sozinho. Então eu tenho o meu compromisso com todos eles, que em todo momento que eu tiver bem, todo mundo vai estar. É isso aí. Cássio, agora é a sua vez também, se você quiser complementar alguma coisa. Eu vou falar, meu complemento é sempre voltado para o cliente e também para o fornecedor confiando na gente. O que eu vou falar para o nosso cliente, para a Agente Viagem, é o seguinte: todos os dias nós temos que fazer um exercício de autoestima. Valorizem o seu trabalho, valorizem a sua intermediação, entendam que vocês são muito bons e que sem vocês
nós não seríamos nada, as companhias aéreas não seriam nada, as redes hoteleiras não seriam nada. Acredita no seu potencial e vamos junto. Dá a mãozinha aqui, vamos crescer junto, tá bom? É isso aí, queridos. Muito obrigada mais uma vez, tá? Sucesso sempre. As portas da Global aqui do Mundo Empresarial estão mais do que abertas para vocês voltarem aí numa outra oportunidade, com novidades, com novos projetos, tá? E muita gratidão por conhecer aí a trajetória de vocês. Obrigado. E depois você mostra o teu passaporte, a gente põe um carimbo pra você entrar no Principado da Moca e vir visitar a gente, tá bom? Pena que eu não trouxe. Poxa vida, se eu soubesse, né? A gente libera o visto. Muito obrigada, tá? E obrigada a você que acompanhou esse episódio aqui do podcast. Encaminha para as pessoas aí que você conhece, que vão entender melhor aí desse segmento aí do turismo e de toda essa estrutura que a Sakura tem para oferecer também. Muito obrigada. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e a gente tem um encontro marcado sempre, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 8h da noite. Não perca, tá? Todo o conteúdo aqui de empreendedorismo. Muito obrigada, Crossa em Companhia, pelo nosso patrocínio maravilhoso, por essa parceria maravilhosa e a gente se encontra no próximo. Até mais. Tchau.